Fé e família. Fé e família. Você vai ver até o final dessa mensagem que muitos de nós não prosperamos mais na nossa caminhada espiritual por causa da forma que nós tratamos nossa família. E da mesma forma, nós vamos ver que muitos de nós não prosperamos ainda mais nas nossas famílias por causa da forma que a gente lidar com a nossa fé. Não é? Então, eu creio que todos nós concordamos que a família é uma instituição onde deve haver a manifestação do amor, a provisão. É no contexto familiar que nós somos ensinados a dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. É no contexto e no ambiente de família que o nosso caráter é moldado, é lapidado através da disciplina, da repreensão, da correção. E hoje eu quero que você saia daqui sabendo que a dimensão de fé que nós vivemos tem tudo a ver, está totalmente vinculada ao padrão familiar que nós adotamos. A dimensão de fé que você experimenta está diretamente ligada ao padrão familiar que você está inserido. Isso é tão forte que, para aqueles que ainda têm mãe, deixa eu te dar uma dica, aproveite. Porque amor de mãe talvez seja o melhor amor que a gente pode experimentar das pessoas aqui na face da terra. E eu falo com muito carinho. Você que talvez nunca conheceu sua mãe biológica, talvez você se desenvolveu no lar que a sua mãe não era referência, não sei. Existem, infelizmente, pessoas que tiveram uma experiência ruim. Mas esse amor de mãe é tão extraordinário que o próprio Senhor, ele usa uma analogia. Lá em Isaías, capítulo 49, no verso 15, diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-la, ou seja, apesar de não se esperar que a mãe não ame seu filho, mas mesmo que isso possa vir a acontecer, eu não me esquecerei de você. Isso é muito forte. Deus, ele revelou o seu amor apelando para o amor de mãe. A nossa pequenez intelectual, nós temos limitações. Deus, ele não vê como a gente vê. Deus, ele não pensa como a gente pensa. Então eu imagino que Deus usou essa analogia para a gente ter o mínimo de noção. Cara, se a tua referência de amor na terra, que é a tua mãe, é algo extraordinário, e mesmo você sabendo que a tua mãe pode vacilar contigo, ainda assim você experimenta esse amor é uma referência para você, deixa eu te dizer, ainda que essa mulher que te ama, ou deveria te amar, esquecesse de você, eu não vou me esquecer. Então é uma forma de Deus trazer para o nosso nível de compreensão a grandeza do amor dele com as nossas vidas. Agora, no que diz respeito à provisão, Deus, ele usa a figura do pai. Olha em Lucas capítulo 11. Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Cuidado para você não projetar em Deus o teu referencial de paternidade terrena. Da mesma forma que a pessoa que não teve um amor de mãe verdadeiro pode ter dificuldade de experimentar ou abrir seu coração para receber o amor de Deus na sua vida, porque
como que aquela que deveria me amar não me amou? Aquela que me gerou, aquela que eu tinha contato fisicamente com ela não me amou? O que eu vou esperar de alguém que eu nem vejo? Existe aí uma estratégia maligna para te impedir de desfrutar desse amor divino. Da mesma forma, talvez o pai de alguém que está aqui no nosso meio não foi alguém que trouxe segurança para a sua casa. Não trouxe a provisão para a sua casa. E você olha e diz, cara, eu não acredito nesse negócio de pai. Ontem a gente teve o Difflin aqui à noite, foi algo assim tão incrível. E teve um momento que o Espírito Santo conduziu a atmosfera para a paternidade. E pessoas gritavam aqui no nosso meio. Como se estivesse vivendo um processo de cura profunda na sua alma. Então, alguém que não experimentou a paternidade terrena vai ter, provavelmente, dificuldade de experimentar a paternidade divina. Entende? Então, meus amados, fé e família tem tudo a ver. E nós vamos aprofundar mais daqui um pouco. E no que diz respeito à disciplina, à correção, olha só o que diz em Hebreus capítulo 12. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Nós temos vivido um tempo, e olha só, nesse anteprojeto que eu compartilhei de alteração do Código Civil, onde está se flexibilizando princípios, a natureza. Existe uma parte lá que trata exatamente sobre a correção dos pais em relação aos filhos. Estão querendo deixar a liberdade dos filhos fazerem escolhas significativas na sua vida aos 12 anos. Aos 12 anos, a criança não pode votar, a criança não pode dirigir. Aos 12 anos, a criança não pode fazer muitas coisas. Mas ela pode escolher mudar de sexo, se assim ela quiser, de acordo com esse anteprojeto de alteração do Código Civil. E tem mais um detalhe. Lá tem um momento que diz que o pai e a mãe que agride emocionalmente, fisicamente, essa criança, ele comete crime. Isso é muito sério, queridos. Existe algo muito perigoso rondando aí. E você que é pai e mãe, da forma que as coisas estão querendo avançar, vai chegar um momento que você discordar do seu filho se torna abuso. E você pode responder por isso. Você pensar diferente do seu filho, pode acontecer de um dia chegar um momento que a própria legislação vai te impedir de corrigir o teu filho. Nós estamos vivenciando ainda em bastidores uma incubadora de monstros. Porque eu tenho aprendido o quê? Que filhos superprotegidos serão adultos fracassados. A palavra de Deus diz que o pai que não disciplina o seu filho, ele não ama o seu filho. Está aqui. Olha só, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Isso é muito forte. Então veja que no ambiente da família, o próprio Deus, ele fala sobre o amor. No ambiente da família, o próprio Deus fala sobre a provisão. No ambiente da família, o próprio Deus, ele fala sobre a correção, a disciplina, o ensino. Uma família estruturada, uma família baseada nos preceitos da palavra, é uma família que gera ali um ambiente saudável.
Mas é fato que as nossas experiências mais dolorosas ocorrem também no contexto da família. E sabe por que isso acontece? Porque a decepção, ela é proporcional à expectativa. A decepção é proporcional à expectativa. Se um estranho lhe xinga, talvez você olhe e diz, quem é esse louco? Se um desconhecido te machuca, você de repente pode se defender. Mas se é alguém dos seus, se é alguém que você ama, a decepção é grande. A dor é grande. Olha o que diz Salmo 55. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Nosso ambiente familiar, meu irmão, é um ambiente que deve prevalecer a manifestação do sobrenatural. E as nossas expectativas, quando frustradas, mexem conosco. Então, o teu ambiente familiar vai influenciar na tua fé. O teu ambiente familiar vai influenciar no teu relacionamento com Deus. Não tem como a gente desassociar fé e família. E não é à toa que a família é um alvo incansável do maligno. É de fato, o principal alvo do maligno é destruir as famílias. Nós olhamos para os nossos pais muitas vezes como super-heróis, não é? Mas quando você começa a ter uma percepção de mundo, quando você começa a ter o mínimo de entendimento, você começa a perceber que o seu pai ou a sua mãe não eram tão heróis assim. Só que hoje, com a luz que você tem, você olha e diz, ele não teve a oportunidade de conhecer o amor de Deus como eu estou tendo o privilégio de conhecer. Eu vivi essa experiência. Meu filho, se eu errei, foi pensando que estava acertando. Cabe a nós liberar perdão. Deixa eu te dizer uma coisa. Um segredo para a sua vida. Se você conseguir administrar, mesmo que minimamente isso que eu vou te compartilhar, é provável que os seus relacionamentos vão melhorar bastante. Se a gente tivesse o poder de entrar na pessoa, no mais profundo do seu ser, e olhar para o mundo como essa pessoa olha, a gente ia entender por que as pessoas fazem o que fazem. Existem pessoas, alguém já deu uma topada que arrancou assim um pedaço da unha do dedão? Normalmente sai uma bolinha de couro assim, né? Fica um negócio meio assim. E o dedo está latejando. A ferida está aberta. E alguém faz que vai pisar em cima. O que é que você faz? Sente a dor sem nem ter pisado, não é? Assim também, quando nós estamos feridos na nossa alma, talvez aqui no nosso meio, escute bem, tem pessoas que têm uma revolta, uma indignação com pessoas de autoridade na sua vida. E assim como a pessoa que faz que vai pisar naquela ferida no teu dedão e você sente essa dor, talvez tem pessoas aqui no nosso meio que estão sentindo o dedo de Deus tocando nessa ferida. Nessa ferida da decepção. Nessa ferida, talvez, dos traumas. Experimentados no contexto de família. E é assim que Deus vai curar a gente. Deus está nos dando a oportunidade de fazer diferente. Libera perdão, irmão. Ele não tinha a luz que tu tem hoje. Ela não tinha a luz que tu tem hoje. Amém? Mas eu vim aqui para dizer para vocês que Deus é um Pai perfeito. Que o Espírito Santo é o Consolador perfeito.
que Cristo é o nosso irmão gracioso. E agora eu vou entrar na mensagem. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. Diga, negado a fé. E é pior do que um descrente. Meu Deus do céu. Eu leio isso aqui com muito temor. Aqui você vê que o texto começa falando de cuidado. E esse cuidado é em todos os aspectos. Na espiritualidade, na manutenção material, nas emoções. Olha como a fé está ligada à nossa família. Se alguém negligencia o cuidado com a família, negou a fé. Tem pessoas que na igreja são uma bênção, mas em casa... Tem a história, eu não sei se é verdade, de um pastor que tinha um filho, terminou o culto. O filho olhou para a mamãe e disse: mãe, diga, meu filho, estou tendo uma ideia. O que é? Vamos levar o púlpito lá para casa. Aí ela ficou sem entender, mas por que, meu filho? Porque o papai, quando está no púlpito, é outra pessoa. Tem pessoas que quando estão na igreja, paz do Senhor, irmão, é uma bênção. Mas quando está em casa, se assemelha mais a um cavalo bruto, mulher briguenta, igual aquela goteira, passa a noite batendo no fundo do balde. Você fica bem tranquilo, né? A mulher briguenta é assim. Então, meus amados, tem gente que não consegue compreender porque que ela não consegue viver o melhor do céu aqui na terra, mesmo estando nas igrejas, mesmo dizendo que acredita em Deus. Por quê? Porque tem a sua fé, mas não valoriza os de casa, não cuida dos de casa. Isso é muito sério. Então, quando nós ferimos a nossa família, nós ferimos a nossa fé. E por via de consequência, nós ferimos o nosso relacionamento com Deus. Está aqui. 1 Pedro capítulo 3. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A forma como a gente trata a nossa esposa vai determinar o nível da manifestação do sobrenatural de Deus na nossa fé. Isso é sério. Isso é muito sério. Malaquias capítulo 2, versos 13 e 14. Há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão querido. O Novo Testamento diz que o homem que olha com pensamentos impuros outra mulher, ele já cometeu adultério. E isso vai influenciar no teu relacionamento com Deus, meu irmão. O que tu faz quando ninguém está te vendo, meu querido? Talvez você não tenha experimentado resposta nas suas orações, porque você tem negligenciado o seu relacionamento com a sua esposa. Isso é sério. Isso é sério. Isso é muito forte. Existe uma ligação forte entre fé e família. Olha esse outro texto, Malaquias 4, verso 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Uau! A gente percebe o que aqui?
que a bênção e a maldição, elas são condicionadas à forma como nós lidamos com a nossa família. E você começa a entender por que o alvo de Satanás é a família. Porque ele atingindo a tua família, ele atinge a tua fé. Ele atingindo a tua fé, ele vai atingir o teu relacionamento com ele. Ele vai te impedir de ser um chegadinho do Senhor. Então saia daqui hoje com essa percepção, com essa certeza de que a sua família tem tudo a ver com a sua fé. Todos nós sabemos que Deus ama a família. Todos nós concordamos que família é um projeto de Deus. Mas talvez a gente nunca tinha se dado conta de que a forma como nós tratamos o nosso lar, os nossos familiares, está diretamente vinculada à nossa fé. Então, quando nós obedecemos aos diversos mandamentos sobre família, nós atraímos as bênçãos, as maravilhas nos nossos dias. Quer vida longa? Quer que vá tudo bem nos teus dias? Honra teu pai, honra tua mãe. A palavra de Deus diz, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Sendo humilde, amando, perdoando, sim ou não? Cristo deu a vida pela igreja, cara. Isso é muito importante. Se você honra seu pai, exija vida longa. Agora é insanidade querer exigir as promessas sem viver as condições. Então a nossa família é um ambiente da manifestação da glória de Deus. Por outro lado, também é um ambiente propício para a maldição. Existe um cara chamado Eli na palavra de Deus. E os filhos de Eli, ele era um profeta. Os filhos de Eli faziam coisas abomináveis aos olhos de Deus. Porém, Eli não soube disciplinar os seus filhos. Eli não soube corrigir os seus filhos. Eli não foi feliz na dinâmica do cuidado com a família. E sabe o que é que o Senhor diz? Honrarei aqueles que me honram e desonrarei aqueles que me desonram. E quando você desonra a sua família, você desonra o próprio Senhor. E olha o resultado em 1 Samuel, capítulo 2, verso 31. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai. E não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Meu Deus do céu. Cara, eu olho para isso aqui, eu sinto muito temor. Deus vem ardendo no meu coração. Eu tenho aprendido que quando a família se torna uma bagunça, a família se torna um campo de concentração de demônios. Quando a nossa família está bagunçada, a nossa fé está bagunçada. Quando a nossa fé está bagunçada, o nosso relacionamento com Deus está bagunçado. Por mais que a gente tenha a promessa, que está lá em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Muitas vezes nós não encontramos, sabe por quê? Porque a nossa família está bagunçada. Porque nós não estamos tratando bem as nossas esposas. Porque as esposas não estão honrando os seus maridos. Porque os pais estão aborrecendo os seus filhos. Porque os filhos não estão honrando os seus pais. Isso é muito sério, queridos. Provérbios capítulo 20. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. Lembram do filho pródigo? O que é que o filho pródigo fez? Pai, antecipa parte da minha herança. Quem é que tem direito à herança? Qual é o momento que você tem direito a uma herança?
O filho pródigo está dizendo o quê? Para mim o Senhor morreu, então me dá o que é meu de direito. Desonrou o seu pai, comeu o pão que o diabo amassou. Chegou ao fundo do poço. E às vezes, escute bem, é só quando a gente está lá no fundo do poço que a gente se dá conta que a única saída que tem é lá no alto. É lá em cima. Não permita que a sua vida chegue no fundo do poço. Agora, quando nós obedecemos aos mandamentos, nós temos bênçãos diferenciadas. Nós vimos aqui o testemunho do Gondim. Não me canso de falar dessa família. Que privilégio de poder caminhar com eles. Um cara que andou errante. Como ele disse, sempre valorizaram a família. Só que era um filho com problemas para um lado, outro filho com problemas para o outro. O próprio casamento, muitas vezes, era uma farsa. Mas, aparentemente, estava tudo bem. Há caminhos que aos olhos do homem parece bom, mas que ao final levam à destruição. Então aquilo que estava bom pode ficar ainda melhor. Foi o que Sávia falou. Hoje eu consigo pedir perdão. Agora me diga, nós somos diferentes. Como que eu vivo 20, 30 anos, não sei quantos anos eles tinham de casado, sem conseguir pedir perdão? Todo dia eu contrario minha esposa. Todo dia a minha esposa me contraria porque muitas vezes nós temos vontades diferentes. E como é que é uma vida a dois, sem um pedido de perdão, sem a humildade? Mas eles viviam bem. Eles estavam fazendo, sabe o quê? O que eu costumo dizer, estavam bebendo lama. E estavam conformados com a lama. Só que aí veio uma graça sobre esta casa. E o Espírito Santo passou a reinar no interior deles. E eles não se conformaram mais com a lama. E ao invés de lama, hoje eles bebem água mineral. Ao invés de pão mofado, hoje eles comem picanha juntos. Isso é muito lindo. E lá na sua casa, você sabe o que você tem experimentado? Você sabe que, uma vez que você teve essa experiência de ter um encontro verdadeiro com Cristo, tudo mudou. Não tenho tempo para compartilhar meu testemunho aqui, mas eu era bem. Tinha tudo. Um bom trabalho. Na realidade, um dos melhores escritórios de advocacia da cidade. Tinha meus carros, tinha minha casa, já tinha minha filha, uma mulher bonita. Estava tudo bem. Mas chegou uma hora que eu já não beijava mais a minha esposa. Eu estava perdendo o meu tempo de qualidade com a família em troca de tempos de embriaguez com os meus amigos. E quais seriam os resultados disso? Destruição. A minha família estava caminhando para a destruição, mas aos olhos do mundo estava tudo bem. Tinha tudo que o mundo gostava. Há caminhos que aos olhos do homem parece bom, mas que ao final leva à destruição. Deixa eu te dizer uma coisa. A salvação, ela pode ser individual, mas o projeto divino é familiar. Noé foi salvo, sim ou não? Mas foi ele e a família. Porque a salvação é individual, mas o propósito divino é no coletivo. O propósito divino é para você e para a sua casa. É para você e para a sua família. Quer ter o favor de Deus? Trate bem e honre a sua família. Porque fé e família estão interligados. Se você cuidar dos seus, você tem promessa. Olha o que diz Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor,
quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de orvalho ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Para você ver o filho dos seus filhos, você tem que ficar velho, sim ou não? Mas Eli teve interrompida a sua descendência, porque ele não cuidou dos seus. Porque ele não cuidou dos seus. Deixa eu te perguntar, a família é importante para você? Pois eu vim aqui para te dizer que ela é muito mais para Deus. Muito mais para o Senhor. Quando você mexe com os da sua família, você mexe com o Senhor. Recentemente, eu experimentei algo que se fosse em outros momentos, talvez eu não tivesse tido o controle que eu tive. A minha esposa ia se deslocando no rumo da nossa casa, e ali na estação. Ela conversando, brincando com o Kleber no carro, ela passou numa poça d'água e, coincidentemente, ia passando um senhor de bicicleta. E essa água molhou o senhorzinho. E a minha esposa pode até ter falhado, porque ela deveria estar mais atenta na direção. Mas ela seguiu. E quando ela chega na porta da nossa casa, no portão da nossa casa, que para o carro para abrir o portão, vem um rapaz numa moto, encosta do lado e faz assim no vidro. E ela, sem entender, baixou o vidro. O rapaz fez desse jeito, ó. Parabéns, pastora. Deus nunca vai lhe perdoar do que você fez. Ô, meu irmão. Eu estava em Fortaleza. E a Rose me liga chorando. Amor, eu estou tão mal. Amor. O que foi que aconteceu, minha filha? Ela contou a história. E quando ela terminou de contar, dentro de mim veio uma explosão de ira. É porque eu não posso falar o que eu pensei na hora. Porque senão você nunca mais vai voltar para essa igreja. Mas só para você ter uma noção, eu vou usar a fala de Davi quando ele estava prestes a derrotar Golias. Na hora eu pensei, quem é esse incircunciso que está a afrontar o exército do Deus vivo? E aí eu entendi por que as pessoas matam tão facilmente no trânsito. O que é que a palavra de Deus diz? Irai-vos, mas não pequeis. Se fosse outros tempos, eu tenho certeza que eu ia atrás de saber onde esse cabra morava. E na hora, cara, veio o contrapeso, que foi o Espírito Santo de Deus. E ele disse assim, mais ou menos assim: perdoa. Ele não conhece esse Deus que enviou o seu filho para morrer pelos pecados da tua esposa. Inclusive, por esse pecado de ter derramado inconscientemente água sobre aquele senhor. Perdoa. E na hora eu engoli aquela ira. E eu comecei a orar. Senhor, dá oportunidade a esse cidadão, para que um dia ele possa conhecer o coração da pastora Rose e ele poder pedir perdão para ela. Ela pode ter errado, mas não era essa a intenção dela. E eu digo mais, Senhor, faz desse cara um grande líder de célula, alguém que vai ter compaixão pelas vidas. E eu creio que um dia ele vai testemunhar isso para a gente aqui. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Se mexerem com alguém da sua família,
você vai reagir, não vai? Porque você ama. Pois eu vim aqui para te dizer que quando você mexe nos da sua família, você mexe com o próprio Senhor. O teu relacionamento com Deus, ele fica turbulento. Porque a tua família é importante para Ele. Isso é muito importante, querido. A gente tem visto na palavra o quê? Lá em João capítulo 10. O inimigo, ele veio apenas para roubar, matar e destruir. Aí quando a gente fala isso, a gente pensa o quê? Cara, o inimigo ele veio só para roubar teu dinheiro. O inimigo ele veio só para matar a tua saúde. O inimigo ele veio só para matar a tua família. A gente não pensa isso, né? Só que não. O inimigo ele veio para roubar a tua identidade de filho. O inimigo, ele veio para matar teu relacionamento com Deus. O inimigo, ele veio para destruir a tua intimidade com o Criador. A realidade é que não é a tua família o alvo do inimigo. É o teu relacionamento com Deus. É a tua intimidade com o Senhor. Então, o verdadeiro propósito de Satanás não é roubar o seu dinheiro, sua saúde e destruir sua família. O que ele quer é roubar a sua relação com Deus. Quem era você antes de ter experiências com Deus? Tudo mudou? Eis que sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e agora não sou mais eu, mas é Cristo em mim a esperança da glória. É por isso que o homem que roubava não rouba mais. É por isso que o homem que se prostituía não se prostitui mais. É por isso que a pessoa que mentia, uma vez que tem um encontro verdadeiro com o Senhor, não mente mais. É por isso que as pessoas lá fora olham e dizem: uau, o que é que está acontecendo na vida do Anderson? O que é que está acontecendo na vida do Ricardo? Loucura! O Ricardo, quem era o Ricardo? Quem era o Ariobaldo? O Ariobaldo todo dia dormia com uma mulher diferente. E o pior, a esposa dele sabia. O Ariobaldo era um tremendo de um picareta, um tremendo do enganador, era um tremendo de um pilantra. E o Ricardo, o Ariobaldo hoje... Saiu sem querer, viu, meu filho? O Ariobaldo hoje é um cara compassivo. É um cara que o outro chega no carro da mulher dele, afronta a mulher dele e ele consegue, apesar disso, derramar perdão e amor sobre a vida dele. Mudança. Mudança. Por isso que Satanás ele quer roubar de nós esse privilégio de sermos íntimos com o Senhor. Quando você briga com a sua esposa, você trata mal sua esposa, as suas orações são interrompidas. Isso é muito sério, querido. A sua família terrena vai influenciar demais na sua relação com Deus. E eu termino aqui reforçando o que eu falei lá no início. Pessoas que tiveram problema com maternidade terrena, muito provavelmente elas vão ter dificuldade de ter relacionamento com o Espírito Santo. Pessoas que tiveram problemas com paternidade terrena, é provável, muito provável, que ela vai ter dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. Lá em Salmos, a palavra de Deus diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E aqui a gente começa a entender que não trata de religião, mas de revelação. Não é a religião que te salva. O que te salva é a revelação do que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Não é a religião que transforma a tua casa. É a revelação de que você, marido, precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja.
Deixa eu te dizer, esposas, não é a religião que faz a tua casa um ambiente abençoado. É a tua revelação de que a mulher deve se submeter ao seu marido, que é o cabeça. É a tua revelação de que a mulher sabe edificar a sua casa. Não tem nada a ver com religião. A religião é um mecanismo para te apresentar essas verdades. A palavra religião vem do original grego religare. É só para te reconectar. Mas depois disso, o que vai fazer você mais que vencedor é a tua revelação de quem tu é em Cristo Jesus. Eis que sou a nova criatura. Quem sabe decorado isso? Vamos lá. Eis que sou a nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se fizeram novas todas as coisas. E a partir daí, não sou mais eu, mas Cristo em mim, a esperança da glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé para a gente encerrar?